Porque os bolsonaristas continuam apoiando seu líder ladrão de joias. Não há mais como negar, né, Marta? O Jair Bolsonaro é um ladrão de joias, colocou uma gangue na presidência da República. E a questão que se coloca é, bom, os bolsonaristas vão cair na real ou não vão cair na real? E você começa seu artigo, inclusive, de uma maneira muito interessante. É possível ser um cidadão de bem e apoiar um ladrão? Diga, Márcia. Pois é, eu quis explorar essa contradição, né, ou até mesmo um paradoxo, porque essa expressão, o cidadão de bem, né, o homem de bem, vem sendo usada faz um certo tempo, e é uma expressão moralizadora que visa manter digamos assim, o caráter moral justamente desse cidadão na contramão da esquerda, dos comunistas, das feministas, dessa gente toda que é atacada através desse discurso, mas ele carrega uma contradição à medida que quem se autodeclara cidadão de bem, ao mesmo tempo apoia um líder que, no extremo, então, dos seus atos, dos diversos atos irregulares, criminosos que ele foi tendo ao longo da sua vida política e também da sua condição de presidente, no período em que ele foi presidente da República, envolvendo a pandemia, todos aqueles atos de governo que eram atos carregados de irregularidades e até de crimes, e no extremo ele se torna um tipo de ladrão um tipo de bandido, digamos assim, muito, vou usar uma expressão aqui que carrega também muito significado, muito mequetrefe. Ou seja, um sujeito que chegou à posição de um presidente da República, Léo. Imagina o que é isso, você chegar no mais alto posto, numa posição que todo mundo almeja, ou que todo mundo admira, ou que todo mundo respeita, e de repente você ser rebaixado pelos seus próprios atos a uma coisa dessas. É um tipo de... aquele ladrão... não é um ladrão de galinhas, mas é como se fosse. O ladrão de galinhas nunca viraria um presidente da República, mas ele pode virar um ladrão de joias. Bom, então acho que tem essa coisa de a humilhação inerente à própria posição de uma pessoa dessas no cargo, mas, ao mesmo tempo, se esvai essa condição moralizadora dessa expressão, né? Então, o moralismo morre, mas a crença delirante não acaba. Então, agora essa gente vai defender um bandido mais bandido ainda, que foi ao fundo do poço da bandidagem. Não bastava ser um genocida, que é uma discussão também que a gente pode ter aqui, mas ele chega a esse fundo do poço e as pessoas vão continuar defendendo esse personagem. E esse é um mistério que, né, vale a pena a gente tentar entender. Eu quero te perguntar exatamente isso, Márcia. Essa questão do apoio ao ladrão de joias, ele se deveria a quê? Quer dizer, a um negacionismo ou a percepção de que o bolsonarista também seria um ladrão de joias se pudesse? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que o negacionismo... tem dois negacionismos, né? Um negacionismo verdadeiro, autóctone, digamos assim, da pessoa que realmente é ingênua, iludida, e tem muita gente que é assim, digamos, é o negacionista honesto, né? Mas tem um negacionismo tático também, que é fazer vista grossa para não aparecer. Esse é um problema. Então, acho que tem esse lado do sujeito que não quer aceitar a verdade que é óbvia, não é, então, uma suposição. A Polícia Federal levantou inúmeras, não, mas diversas provas muito contundentes, são 7 ou 8 ou 9, algo assim, mas são todas provas muito contundentes, ou seja, o caminho foi todo demonstrado, desde do encontro com as joias até como se tentou vender essas joias, e mesmo assim, essa gente não vai acreditar, porque aí vem o outro lado, que é a identificação com o líder autoritário. Então, mas é uma identificação assim, quer dizer, porque ele é meu líder, eu tenho que aceitar tudo, ou porque também seríamos corruptos se tivéssemos a oportunidade, né? Quer dizer, eu acho que essa é uma questão. Eu acho que tem as duas coisas, é uma coisa complexa, porque tem esse sujeito que já não se importa se o seu líder é um vagabundo, um corrupto, um criminoso, um contra-lei. Isso é um fato. Ele já não se importa com isso porque ele é capaz disso, é capaz de ser igual ao seu líder, mas mesmo que ele não seja, como esse líder tem uma função prática, que é favorecer e permitir o avanço do ódio contra o inimigo, porque esse líder, ele dá uma coisa muito importante para as pessoas. Ele dá o norte relacionado ao direcionamento do ódio. Então, essas pessoas, digamos, que vivem dentro de um padrão dessa mentalidade, né, nesse regime de pensamento autoritário, essa gente precisa encaminhar o seu ódio, investir o seu ódio numa determinada direção. Precisa, portanto, de um inimigo. E esse inimigo esse líder providencia justamente esse inimigo, Léo. Então, imagina sem esse líder, como é que vai ficar?
as pessoas constroem essa identificação porque ali tem enfim, uma compensação emocional, e que eu diria que é mais do que psíquica, que é existencial. Então, as pessoas encontram um lugar no mundo, aquela velha história que a gente comenta há tanto tempo, essas pessoas sem cidadania, de repente, elas encontram um lugar na cidadania. E essa cidadania que elas encontram é toda forjada em elos sociais mediados pelo ódio. Então, são pessoas que odeiam juntas e permanecem unidas no ódio, só que esse ódio, para não escapar, não implodir a elas mesmas, ele precisa ser direcionado rumo a um inimigo específico. E nesse caso, o Bolsonaro ajuda muito, porque o Bolsonaro foi mais importante, porque ele conseguiu catalisar toda essa força democrática, ou melhor, esse ódio contra a força democrática. Ele catalisa muitos ódios numa única direção. E por isso ele é imprescindível para a extrema-direita. Logo quando surgiu essa história, ficou claro que o Bolsonaro é um ladrão de joias, e a gente começou a chamá-lo dessa maneira, né? Uma pessoa veio aqui, invadiu a nossa transmissão e passou a dizer: como assim vocês estão acusando? Vou mandar para os filhos dele, né? Era uma ameaça, vou mandar essa live para os filhos dele. Mas eles nunca ligaram para a presunção de inocência, né? Na verdade, eles viveram o tempo todo com aquela coisinha de Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Por que eles não podem ouvir Bolsonaro ladrão, seu lugar é na prisão? Agora que está tão claro que ele é um ladrão. Pois é, então imagina o tamanho da decepção agora e, ao mesmo tempo, o perigo político. Eu acho que tem esses dois lados também que se conjugam, Léo. De um lado, o problema, vamos dizer, mais mental, mais moral, mais subjetivo. Então, para aquelas pessoas que ainda se importam com a questão moral, mas tem aquelas que funcionam dentro desse negacionismo tático. Então, é uma perda para a extrema-direita de qualquer maneira, como já foi a inelegibilidade do Bolsonaro. Então, tudo aquilo que Bolsonaro fizer de errado, que vier à tona, era melhor que não tivesse vindo à tona, deveria ter ficado escondido, mas veio à tona. E isso é péssimo para o conjunto da extrema-direita. Então, aí vem também essa coisa de precisar projetar no outro, né? Que é uma coisa que é inevitável nessas figuras, projetar também de uma maneira mais honesta, mais subjetiva, quando a pessoa não sabe que ela está projetando, mas também projetar dizendo que o outro é aquilo que ele não é. Então, jogando para fora, lançando lá para esse outro. Hoje, por exemplo, eu fiz uma postagem. Aliás, toda hora a gente faz postagem, e você aqui todo tempo fazendo esse 247 inteiro, vocês vivem a mesma situação. Vem alguém, você fala, Bolsonaro roubou as joias, alguém diz, e Lula e Petrobras? Aí você diz, mas, meu querido, estamos analisando as joias do Bolsonaro. A questão do Lula com a Petrobras, ou com qualquer outra, com o triplex, ou com qualquer outro tipo de questão, tem um outro lugar de debate, e tudo já foi resolvido, aliás, porque não havia provas para essas acusações, e a gente nem precisa... E a Petrobras está bombando, hein, depois que o Lula voltou à presidência, só registrando isso. Então tem mais isso para trazer a discussão. Mas então, eu acho interessante pensar sobre essa perspectiva, porque essa gente toda que tem esse tipo de comportamento, na verdade, está raciocinando muito pouco, e quem está raciocinando pouco ainda tem uma certa honestidade, mas tem gente que está raciocinando muito. E por isso fica complicado de compreender assim como é que funciona realmente, porque a gente fica sempre na expectativa de entender esse bolsonarista autóctone, digno, justo, que realmente pensa desse jeito, mas tem muita gente que manipula isso tudo, e politicamente isso claro que é manipulado.